Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje nós vamos responder exercícios sobre fenômenos sonoros, né? Então vai ser aqui uma quantidade de exercícios que a gente vai responder e comentar, né, as questões, a opção correta e aquelas que não estão corretas também, né? O porquê que não estão corretas, tá ok? Então fica ligadinho, papel, caneta, faça suas anotações sobre essa aula, certo? Anote suas dúvidas para que você, né, posteriormente possa rever essa aula para sanar suas dúvidas ou fazer a sua pesquisa aí no seu livro didático que você recebeu na sua escola, tá ok? Ou pesquisar na internet, tá certo? O importante é que você não fique com dúvidas, tá ok? Então vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: ó, algumas pessoas têm um alcance vocal mais extenso que outras. Isso significa que elas são capazes de emitir sons mais graves ou mais agudos, que é a maioria das pessoas. O alcance vocal diz respeito a qual característica do som, certo? Então, ó, essa questão do alcance vocal, né, pessoas que conseguem emitir som mais graves e mais agudos, né? Então elas estão mexendo ali, tá certo? Com a frequência, né? Com a frequência desse som, certo? Então ela pode emitir sons com maiores e com menores frequências, tá certo? Lembrando que esse som grave, esse som agudo, ele tem a ver com essa frequência, tá certo? Não pode esquecer disso. E existe uma qualidade do som que vai mexer com isso. Então vamos lá. Alternativa A é a intensidade desse som. B é o timbre. Letra C é a altura. Letra D é a melodia ou letra E é o volume. Tá ok? Olha só, cuidado. Certo? Cuidado, porque o que aparenta ser às vezes não é. Certo? Dentro aqui do nosso contexto, o que aparenta ser às vezes não é. Então tem que ter cuidado aí. Então se você marcou aí, não é? Dentre as opções, você marcou. A letra C você acertou a questão. Né? Tem a ver com altura. Aí alguém pode dizer, professor, mas com altura, o som grave e o som agudo? É altura, gente. Se você assistiu a aula sobre os fenômenos sonoros, vocês vão ver que existe uma diferença entre altura e intensidade, tá certo? A altura é uma qualidade do som que mexe com a frequência. Sons de maiores frequências e sons de menores frequências. Som mais graves e mais agudos, tá certo? Ok? Então tem que ter cuidado com isso. Então, quando nós falamos de som graves e agudos, nós estamos falando de frequência. Frequência tem a ver com altura, certo? Ó a letra A, intensidade. Gente, intensidade vai ser aquele som que é mais forte e mais fraco, certo? A intensidade eu posso relacionar com o volume, certo? Aquele som que tem maior intensidade, aquele som mais forte, aquele som que tem um volume maior, ok? E, né, o som que é mais fraco vai ser aquele som que tem um volume menor, tá ok? Então, quando a gente fala de intensidade, nós estamos falando de um som que seja mais forte e mais fraco, não de altura. Porque comumente a gente fala, né, no senso comum, certo, que um som que tem maior intensidade é um som que tem maior altura, mas não, certo? A altura tem a ver com esta qualidade, que é um som grave e um som agudo, certo? Timbre, o timbre também não, o timbre são sons que emitem a mesma frequência, a mesma nota, tá ok? Porém, não é? A configuração desta onda ela é um pouquinho diferente. Ela tem a mesma frequência, ela tem o mesmo tamanho, tá ok? Mas tem uma configuração um pouco diferente. É aí que a gente consegue diferenciar as fontes sonoras. Através do time a gente consegue diferenciar as fontes. A gente consegue dizer que é um som de um violão e o som de um violino, por exemplo, tá certo? Então, é desta forma que a gente consegue diferenciar, certo? Há uma diferença entre eles. Ou é, pessoas que emitem som, porém, não é? Eu tenho uma voz, por exemplo, masculina e uma voz feminina, certo? Mas eles emitem a mesma frequência, a mesma nota. Mas mesmo assim eu consigo diferenciar qual é a voz masculina e qual é a voz feminina, certo? Então, a grosso modo falando, certo? A gente consegue diferenciar, mesmo que eles emitam a mesma nota musical, emitam a mesma frequência, tá certo? Mas a gente consegue definir quais são as fontes sonoras, tá ok? Então isso tem a ver com o timbre,
tá ok? Então, melodia, também não. Melodia a gente vai falar aí de uma, de uma escala, né? De uma quantidade de notas que é emitido por um determinado instrumento, né? E volume tem a ver lá com a intensidade, não é isso? A intensidade, né? Um som mais forte, um som mais fraco, tá ok? Então tem que ter cuidado. Quando a gente fala de altura, nós estamos falando de frequências, som mais graves e som mais agudos, tá ok? Fontes graves e fontes agudas, certinho? Então, a primeira resposta, a letra C, né? Bem facinho, tá ok? Bem fácil. Vamos para a segunda. A visão dos morcegos não é muito bem desenvolvida. E, de fato, alguns deles são até cegos. Para se mover no escuro completo, os morcegos desenvolveram a incrível habilidade de emitir ultrassons e captar as ondas sonoras que retornam aos seus ouvidos super desenvolvidos, o que lhes possibilita perceber a distância em que os obstáculos se encontram. O fenômeno físico que permite os morcegos enxergarem, não é, com o som é o da letra A, absorção, letra C, reflexão, letra C, difração, letra D, interferência e letra E, polarização. Ok? Então é muito simples a gente entender. O morcego ele não tem a visão muito desenvolvida ou são até cegos, certo? Mas mesmo assim eles conseguem se situar no espaço, ok? De que forma? Não é através da luz, porque os olhos eles captam luz. Então eles vão se situar no espaço através do som. Então eles emitem ultrassons, tá ok? Então, o que é um ultrassom? O ultrassom é uma faixa sonora que vai além da faixa que os nossos ouvidos conseguem captar, tá ok? Então, acima que os nossos ouvidos conseguem captar, né, acima de 20 mil Hz, tá ok? Entra na faixa do ultrassom, tá ok? Então, eles conseguem captar, eles conseguem emitir esse tipo de som. A gente não ouve, nossos ouvidos não são capazes de ouvir, tá ok? É uma frequência muito alta que os nossos ouvidos não são capazes de ouvir, tá certo? São capazes de captar. Mas os morcegos conseguem emitir e captar esses ultrassons. O que acontece? Eles chegam no espaço e eles começam a emitir esses sons para todos os lados. Se você já viu o morcego voando, você conseguiu perceber que o morcego ele não consegue voar de forma retilínea, como os pássaros, por exemplo, certo? Então ele tem um movimento de voo, certo? Que é um movimento desordenado. É desordenado por quê? Porque ele precisa se situar no espaço. Como é que ele se situa? Emitindo sons, né? Esses ultrassons para todo o espaço, ok? E ele vai captar esse som. O som ele é emitido, ele vai bater em algumas superfícies, logicamente aquela que estiver à sua frente ou onde o som foi emitido, e vai retornar para ele. E a partir do momento que retorna para ele, ele vai conseguir se situar, tá ok? Se naquele local em que o som retornou, né, se tem um obstáculo, logicamente, se o som retornou porque tem um obstáculo, qual é a distância daquele obstáculo, qual é o tamanho daquele obstáculo, certo? Então, ele emite esse ultrassom e ele recebe o retorno dele, se tiver algum obstáculo. Se não tiver nenhum obstáculo, o som não vai retornar, certo? Perceba que nós estamos falando de retorno de som. Então, das características que tem aqui, certo? A que o morcego vai se situar só pode ser a reflexão. O som ele vai bater em uma determinada superfície e vai retornar, vai refletir até os seus ouvidos, certo? No momento que reflete, ele vai conseguir se situar, tá ok? Então é dessa forma que o morcego ele consegue se situar dentro de um espaço. É por isso que ele não tem um movimento de voo retilíneo. O movimento de voo do morcego ele é um movimento desordenado, né? Aqui pra gente, logicamente, pra gente. Pra ele não, pra ele tem uma ordem porque ele precisa se situar, mas pra gente é um movimento desordenado. Tanto é que para se capturar um morcego é utilizado redes. Se utiliza redes. Justamente porque o som, como é uma rede, é furadinha, né? O som ele vai passar por essa rede, né? E o morcego, ele vai, por ele não conseguir receber o som de volta, certo? Ele vai achar que ali não tem nada e ele acaba
ali se deparando com a rede, tá ok? Então é desta forma que o morcego, né, ele vive, desse jeito. Então, o morcego ele não tem essa visão muito desenvolvida, mas ele consegue se situar muito bem, né, dentro do espaço. Dentre alguns aparelhos que nós conhecemos, existe um aparelho chamado de aparelho de ultrassom, que ele funciona da mesma forma que o morcego. O aparelhozinho de ultrassom, você talvez conheça, ele emite, né, o ultrassom. E no momento que esse aparelho ele emite essa faixa de som, ele também recebe, ele também vai recepcionar. Então ele vai recepcionar o som, e no momento que ele vai recepcionando, ele vai fazendo ali os cálculos, não é isso? De distância, né, que esse som ele voltou, de profundidade, e ele vai conseguir modelar aquilo, né, aquele espaço em que ele está emitindo o som. Então, o aparelho de ultrassom ele é utilizado na medicina, né, para poder visualizar os órgãos internos. Visualizar de que forma? Através do som, certo? Né? Fica até engraçado, a gente vai visualizar através do som, mas é isso que acontece mesmo. A máquina ela vai emitir o som, vai recepcionar e vai, não modelar aquilo em forma de imagem para a gente. Então, o que a gente olha ali já é uma modelagem dos cálculos que a máquina fez na emissão de ultrassom. Então, ali ela consegue, através daquele aparelho, a gente consegue perceber, não é? Consegue visualizar os órgãos internos do nosso corpo, tá ok? Assim como o morcego também consegue se situar no espaço, da mesma forma, tá ok? Então vamos lá, por que, que não é absorção? Imagina só o morcego emitir o som e o som não voltar, ele vai achar que não tem nada na frente. Tá certo? Então não pode ser absorção. Porque se a superfície absorver o som, ele vai achar que não tem nada e ele vai acabar se deparando com essa superfície. Né? Difração. Difração é o contorno. Tá certo? Ele vai contornar os obstáculos. Tá ok? No caso do som, para os morcegos, para a situação dos morcegos, isso talvez não seja interessante. Certo? Porque imagina só, você emitiu uma onda sonora e essa onda, ela sempre procurar algum caminho para percorrer, né? Okay? Nunca retornar. Então ele vai achar que ali também não tem nada, né? Interferência também não é interessante para ele. Essas interferências construtivas e destrutivas. Isso não é interessante para ele porque ele não vai conseguir se situar. Isso vai acabar gerando uma confusão ali, né? E polarização. Lembrando que o som ele não sofre polarização, certo? As ondas sonoras, né, que são ondas longitudinais, elas não sofrem polarização, certo? Polarização é só para ondas transversais. Um exemplo da luz, tá ok? Uma onda longitudinal não sofre polarização. Como nós estamos falando de uma onda sonora, que é uma onda longitudinal, que é o ultrassom, ok? Essas ondas elas não sofrem polarizações, tá ok? Então a resposta é a letra B. No caso da terceira questão, diz o seguinte: a frequência das ondas sonoras depende exclusivamente da fonte emissora. É por esse motivo que, mesmo mudando de um meio físico para outro, as ondas sonoras mantêm sua frequência inalterada, certo? No entanto, existe um fenômeno em que o comprimento de onda do som aumenta ou diminui de forma proporcional à velocidade de propagação sonora. O fenômeno citado é conhecido como, tem as opções, né? Difração, interferência, polarização, refração e reflexão. Olha só a questão, para não confundir, né? A frequência das ondas sonoras depende exclusivamente da fonte emissora, certo? De quem está emitindo o som. Certinho? É por esse motivo que, mesmo mudando, né, de um meio físico para outro, as ondas sonoras mantêm sua frequência inalterada. Não se muda a frequência, vai se mudar, são outras características, tá certo? Isso acontece porque, né, ele fala que existe um fenômeno em que seu comprimento de onda só aumenta ou diminui na forma proporcional à velocidade de propagação. Ou seja, muda-se o comprimento de onda, nós estamos mudando com a velocidade, mas a frequência não muda, tá certo? A frequência não muda, tá ok? Então, qual é o fenômeno citado para que ocorra, né, esse fenômeno? Só pode ser o fenômeno da refração. Lembra-se, quando passa de um meio para outro. Quando passa-se de um meio para outro, se nós voltarmos a falar da luz, por exemplo,
a questão da luz, quando passa de um meio para o outro, ela sofre um desvio. O som é a mesma coisa. O som, quando passa de um meio para o outro, sofre um desvio. Só que esse desvio ele é feito justamente por conta da mudança que vai acontecer nas frentes de onda, certo? Se muda a frente de onda, nós estamos mudando o comprimento de onda. A frequência continua a mesma, ela é inalterada, certo? Ele é imutável. Nós temos a mudança do comprimento de onda para ter a mudança da velocidade. Há uma mudança de velocidade, por isso que há o desvio, certo? Essa mudança de velocidade, ela acontece graças à mudança no comprimento de onda. E esse fenômeno nós chamamos de fenômeno da refração. Refração é quando ele passa de um meio para outro, de um meio menos refringente para o mais refringente, ou ao contrário, né? Um meio mais para um meio menos refringente, tá ok? Então esse é o fenômeno que nós chamamos de refração. Difração não pode ser, no caso da letra A. Na difração não há mudança dessas características, certo? Não há mudança dessas características. Na difração, nós temos, por exemplo, a formação de novas ondas, mas com características semelhantes à da primeira. Certo? A da primeira, quando passa por uma fenda, por exemplo. Tá ok? Com características semelhantes à da primeira. Letra B, interferência. Interferência nós estamos falando de frentes de ondas, né? De cristas e vales que eles vão acabar ali de alguma forma se chocando, né? São interferências construtivas e destrutivas. Não é o caso do fenômeno que nós estamos falando. Certo? Não é uma mudança de velocidade e de comprimento de onda. Tá ok? Polarização. Mais uma vez, falando de ondas sonoras. Ondas sonoras não sofrem polarização. Certo? Quando essas ondas sonoras são ondas longitudinais, elas não sofrem polarização. Só sofrem polarização ondas transversais. Tá ok? Só elas que a gente pode escolher. Tá aí uma forma de que essa onda ela vai se propagar. Mas as ondas sonoras isso não acontece. Ok? E refração, não. A refração ela incide e retorna, mas mantém as características. Tá certo? Ela mantém as características. Certo? O único que vai mudar as características das opções que nós estamos aqui vai ser o fenômeno chamado de refração. Certo? Mudança no comprimento de onda e mudança da sua velocidade. Né? Vai acarretar a mudança da velocidade. Lembrando que, por ser uma onda, a velocidade de uma onda é a sua frequência multiplicado pelo seu comprimento de onda. Né? Comprimento de onda vezes a frequência. Não muda-se a frequência. Então, nós mudamos o comprimento de onda. Como é diretamente proporcional, muda-se também a velocidade. Vamos fazer esses quatro. Questão do Enem. Diz o seguinte. Visando a reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro permitido após as 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda. Certo? Letra A, a altura da onda sonora. Letra B, a amplitude da onda sonora. Letra C, a frequência da onda sonora. Letra D, a velocidade da onda sonora. Ou letra E, o timbre da onda sonora. Certo? Vamos lá. Certo? Quando ele está limitando para 40 decibéis, aqui tem que ter cuidado também. O que ele está mudando? O que eles estão mudando? Certo? É frequência, é amplitude, é altura, é velocidade ou é timbre? Certo? Olha só como é fácil, mas você pode errar esse tipo de questão. Certo? A resposta é a letra B, é a amplitude. Nós estamos falando da amplitude, certo? A amplitude que nós podemos também aqui decodificar como se fosse a intensidade desse som. Nós estamos falando da intensidade do som, certo? O som ele ser um som forte ou um som fraco, um som de mais intensidade ou de menos intensidade, certo? Então, quando, né, é imposto um limite no máximo de 40 decibéis, está se mexendo na amplitude ou na intensidade desse som. A resposta é a letra B. Cuidado. Você pode confundir com a letra A, que é a altura. Gente, a altura, certo? É som grave ou som agudo. Tem que ter cuidado, tá certo? Altura é som grave e som agudo, certo? Letra C, a frequência da onda sonora também não. Nós estamos falando lá de notas musicais, por exemplo, né? Ou da própria questão do som grave ou som agudo, tá certo? A velocidade também não, certo? A velocidade não tem nada a ver com isso aí. O timbre também não. A gente não vai mudar a fonte sonora, tá ok? E manter a mesma amplitude, certo? A gente vai mudar a amplitude dele.
não tem nada a ver com o timbre. Então, a resposta é a letra B, tá ok? Então, com essa questão, finalizamos a aula de hoje. Até a próxima.